Então, pessoal, como é que tá? Galera, hoje nós vamos fazer uma entrevista aí, certo? Com um grande amigo meu, Lucas, um cara aí que é da engenharia mecânica também. Hoje ele é internacional, né? Tá no meio do mundo aí, trabalhando, né? Se conseguiu uma disparada grande aí na vida profissional dele. Bom, então vou deixar ele falar um pouquinho com vocês, beleza? Ele trabalha aí no setor de energia eólica, tá, pessoal? E bom, se apresenta aí pra gente, Lucas, tanto na parte acadêmica quanto na sua parte profissional, fala um pouco sobre a sua trajetória, beleza? Fala pessoal, tudo bom? Então, primeiro, obrigado Rodolfo por convidar para fazer essa entrevista, né? Um grande amigo meu, conheço, acho que Rodolfo a gente conhece mais de 10 anos, muito tempo. Em relação à minha parte acadêmica, eu sou formado hoje em engenharia mecânica, eu entrei com um curso de ciência e tecnologia. Inicialmente eu tinha a ideia de fazer engenharia do petróleo, principalmente por causa dos meus pais. Minha mãe ela trabalhou na Petrobras, eu acho que por 31 ou 32 anos, então eu me espelhava muito nela pelas coisas que ela fazia, a condição que a Petrobras também dava para a família, era uma empresa muito boa. Então, tinha muita vontade de trabalhar nessa parte de petróleo e por isso que eu tinha intenção de fazer engenharia de petróleo. Só que no decorrer do curso eu acabei mudando de opinião. Ainda tinha intenção de trabalhar na parte de petróleo, mas eu decidi fazer engenharia mecânica, porque abria um pouco mais o leque de oportunidades para o mercado de trabalho. Fiz engenharia mecânica, poderia muito bem atuar na parte de petróleo, ou poderia também atuar em muitas outras áreas, que é na parte também que agora que estou atuando na parte de energias renováveis. Durante o curso de engenharia mecânica, eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa alemã, trabalhava com parte de projetos de bombas de cavidade progressivas, que era até a empresa que o Rodolfo ele estagiou também, tanto é que uma das indicações para iniciar o estágio lá foi dele. Então, na empresa, eu tive uma oportunidade muito boa de aprender tanto a parte técnica, a parte mecânica dos fluidos, e também a me desenvolver mais a minha parte de comunicação, porque a gente estava diretamente todos os dias em contato com cliente, com pessoas de suporte técnico, enfim. Então, eu nunca fui uma pessoa tímida, mas a parte de o estágio ele conseguiu com que eu melhorasse a minha parte de comunicação. Acho que me formei em final de 2016, eu me formei, eu passei 1 ano e 6 meses estagiando nessa empresa. Após a minha formação, a gente estava com tava uma crise na parte do mercado de trabalho no Brasil, então eu decidi fazer um intercâmbio. Para mim, essa foi uma das melhores decisões, foi para aprender o inglês. Acho que eu passei 4 ou 5 meses viajando, morei no Canadá, em Vancouver, e assim que eu retornei do intercâmbio, 3 meses depois, eu iniciei uma especialização na parte de energia eólica e acabei recebendo um convite para participar de uma entrevista numa empresa no Brasil, que é a empresa que eu estou hoje, que é a Volben Wind Power, para trabalhar no setor de energia eólica. Eu fiz a entrevista inicialmente era para o cargo de inspetor de qualidade, que a gente fala Quality Inspector aqui, e acabei sendo aprovado. Então, eu iniciei minha jornada nessa empresa no dia 18 de janeiro de 2017. Nas primeiras 3 semanas, eu fiz a integração da empresa e logo em seguida eu fui enviado para ficar na Alemanha, porque essa empresa é uma empresa alemã e todos os treinamentos que eu ia ter não iam ser ministrados no Brasil, mas sim na Alemanha. Então, eu tive a oportunidade de morar 3 meses na Alemanha, aprendi bastante coisas em relação à parte de energia eólica, na parte de montagem. Como inicialmente meu cargo ia ser para fazer parte de inspeção das máquinas, ou seja, após a montagem eu ia ter que ir lá e verificar se a montagem foi feita de forma correta, seguindo todos os protocolos que a empresa exige. Então, eu tive que aprender bastante nisso. Só que, no decorrer desses 3 meses que eu estava na Alemanha, eu acabei me destacando, principalmente por parte do inglês, porque tecnicamente eu não sabia muita coisa, eu fui aprendendo no dia a dia, mas por parte do inglês, porque as outras pessoas que entraram comigo não tinham um inglês tão bom. Então, acabou surgindo a oportunidade de eu me tornar supervisor. Então, eu passei, em 2 meses, eu acabei passando de inspetor de qualidade para a parte de supervisor da parte mecânica. E eu fui trabalhar, inicialmente era para trabalhar no Rio Grande do Norte, eu acabei indo trabalhar na Bahia. Após 1 ano de trabalho na Bahia, acabou aparecendo a oportunidade em 2018, início de 2018, para me tornar coordenador das equipes de instalações, tanto a equipe de instalação mecânica, tanto as equipes de update. Update que a gente faz é quando a gente vai realizar algum tipo de aperfeiçoamento ou correção na máquina, fazer a realização da troca de algum grande componente. Então, em 2018, eu fui coordenador e meados de 2018
para final de 2000, na verdade, final de 2018, início de 2019, eu acabei assumindo o posto de Site Manager para outro projeto que a gente teve na Bahia. Então, como Site Manager, eu era responsável não só Site Manager seria o quê? O gerente da obra como um todo. Então, a gente fez um projeto muito grande na Bahia, 95 máquinas, que a gente realizou a montagem lá. E para mim foi uma experiência muito boa. Essa daí foi uma das melhores experiências que eu tive. Falo experiência na parte profissional, não na parte de qualidade de vida, já que na Bahia, para mim, pessoalmente, não foi um local muito bom para se morar, mas para a parte profissional eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Que é isso, rapaz? Você Depois tá de... dizendo isso só porque você morou no Caribe, né? O cara morou no Caribe, esses cantos aí ele disse que na Bahia não é tão bom, mas pessoal, Não, esses cara, interiores assim, mas é assim que começa mesmo, né, bicho? Não tem. não, Começa não, que você já a- tava um pouco mais. Mas mesmo assim, mas realmente é a assim, a gente pedreira. tem que... É PH, eu lhe falei, né? Que eu fiz uma outra entrevista com ele. Ele também foi pra Bahia, ele também comentou, foi pro interior de Pernambuco, comentou as mesmas coisas. é Beleza, vai lá, manda complicado, bala. é complicado, porque assim, tem locais que a gente mora, cara, que é muito complicado, não é fácil não, mas o que a gente bota na cabeça, eu pelo menos tinha muito isso na cabeça, ainda tenho, que a gente é novo, então, e a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Claro que nem você não vai chegar e o seu primeiro cargo não vai ser o melhor cargo possível, mas você vai ter que vai galgando, né, suas posições e você vai crescendo com o tempo. Então, assim, teve locais que eu morei que realmente não foram muito bons, mas também teve outros locais que eu morei que foram muito bons. Como o Rodolfo disse, eu tive a oportunidade de passar 2 meses no Caribe, em Boné, que a gente conhece como ABC, tem Aruba, Boné e Curaçao. Então lá era incrível, incrível, uma experiência muito boa. Tive a oportunidade também de morar na Alemanha, como eu falei inicialmente, tive a oportunidade de morar na Costa Rica, eu morei por 2 meses, e e hoje eu estou tendo a oportunidade de morar na Suécia, né? Depois de 2019, o final de 2019, início de 2020, apareceu uma seleção na minha empresa, uma seleção interna, para quem quisesse morar fora do Brasil, participar de um projeto fora do Brasil, no caso na Suécia, na Europa, ia participar de uma entrevista e, se fosse selecionado, ia ter a oportunidade de participar desse projeto fora do Brasil. Então, eu acabei participando. Graças a Deus, a entrevista foi uma entrevista muito tranquila. Tecnicamente e assim, como eu já tinha um certo nome no Brasil pelo trabalho que eu vinha fazendo, eu acho que a entrevista foi mais só para saber como é que tinham sido meus projetos, para avaliar meu inglês também, acho que o pessoal queria avaliar isso. E acabou que eu passei. Então, acho que era para eu ter vindo para cá no início de março de 2020, mas devido à pandemia, acabou sendo postergado e eu só vim para cá no dia 17 de julho. Então, desde o dia 17 de julho de 2020, eu venho trabalhando aqui na Suécia. Hoje em dia eu já tenho identidade europeia, até 2025. Isso tudo foi aplicado pela empresa, né? A empresa arcou com todos os custos. E claro que eu tenho também, eu não fico direto aqui, né? Eu tenho folga para ir para o Brasil. Então, eu fiquei até dezembro, eu estava aqui, aí meados de dezembro eu fui para o Brasil, passei férias e em fevereiro eu retornei para cá. Então, estou para iniciar meu segundo projeto. Ano passado a gente fez um primeiro projeto que foi a montagem de 47 máquinas e hoje a gente vai fazer a finalização desse projeto, que seria a segunda fase, com a montagem de mais 16 máquinas. Começa agora em abril e a previsão de término é em setembro de 2021, certo? E, enfim, eu acho que basicamente da minha formação acadêmica até hoje, o que eu tenho para falar é isso, Rodolfo. Não sei se era isso que você estava esperando, se esperava alguma coisa a mais. É isso mesmo, cara, é isso mesmo, show de bola, valeu, né? Acho que você deve ter feito também alguma pós-graduação, né? Sim, Você não sim, sim. comentou? Então, eu fiz quando eu estava na parte de engenharia mecânica, eu fiz uma pós-graduação na UNP, na parte de energia eólica. Era na parte mais eu não lembro qual que era o nome da graduação, mas era mais parte contratual e parte de licenciamento. Então, foi uma graduação rápida, acho que não durou nem 6 meses. Mas após isso, uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar, eu fiz inglês, não só um intercâmbio, mas de 2012 a 2018 eu fiz inglês, eu me formei em inglês. Então, isso para mim, acho que durante a entrevista eu vou falar mais, mas um ponto muito importante, tenham sempre em mente, para quem quer trabalhar, não só
Principalmente para quem quer trabalhar na parte de setor privado, mas também hoje em dia no setor de concurso também, na parte acadêmica também, eu acho que é importante. Inglês é primordial. Isso eu falo muito para todo mundo que eu conheço, eu acho que isso é primordial. Interessante que PH comentou a mesma coisa. Inclusive, ele comentou que se tivesse, né, na última pergunta, a gente vai falar alguma coisa que você queria mudar e tal. Ele comentou que se ele pudesse voltar um pouco, ele teria se dedicado mais ao inglês. E de fato, o inglês me salvou nos concursos que eu fiz, né? Nos vários concursos que eu fiz, acho que as provas de inglês para mim eram eu fechava normalmente e isso é um diferencial, né? É algo a menos para se preocupar, Com né? certeza, com certeza. Então, E você vai ver que hoje em dia tudo é globalizado. E aí a primeira língua é o inglês. Então, toda comunicação que você faz, qualquer tipo de empresa, você sabe que o Brasil, hoje em dia, a maior parte das empresas são de fora do Brasil, não são empresas do Brasil mesmo. Então, a linguagem de comunicação, tudo é inglês. Então, é primordial, isso é muito importante. Não, continuando em relação à parte da formação, 2020 também, na verdade eu iniciei em 2019, início de 2019, terminei em 2020, foi a parte eu fiz um MBA na parte de gestão de projetos, que é a área que eu estou trabalhando. Fiz um MBA na FGV, muito bom mesmo. Para mim foi muito bom porque eu já trabalho com isso, então muitas coisas que eu via na prática eu consegui ver na parte teórica também. Então foi muito válido. Eu acho que da parte de formação, o que eu tenho até hoje é isso. Tenho a pretensão de, com certeza, fazer outras formações. Não era para eu ter iniciado um agora em 2021, que seria a parte de gestão de pessoas, que é uma coisa que para mim é importante, que eu trabalho muito com isso. Hoje em dia eu trabalho na parte mais de gestão. Só que, devido à pandemia e também em relação a essa parte do fuso horário, que aqui são 4 horas a mais, e eu estou no início do projeto é a parte que mais demanda da minha função, então eu estou um pouco, eu não gosto de dizer sem tempo, porque tempo quando a pessoa fala sem tempo, eu interpreto muito com uma desculpa, mas é porque eu estou na prioridade inicialmente para focar no início do meu projeto, para ter um início bom do projeto, para que no decorrer dele, no meio do projeto, eu consiga fazer outra formação, mas é muito importante sempre que você está estudando, isso aí é importante demais. Principalmente no nosso setor, na parte de engenharia, né? é o seguinte, quais são os elementos que você considera que lhe ajudaram, né, da sua formação acadêmica, né? Que lhe ajudaram a chegar onde você está hoje, né, profissionalmente? Os elementos da formação acadêmica que lhe ajudaram. Em termos da formação acadêmica, você se refere só na parte da instituição, na parte da universidade, ou você também pode ser parte fora da universidade? Rapaz, não, na universidade mesmo, eu quero saber lá na universidade o que é que lhe ajudou. Sim, porque você não chegou a pensar muito nisso, né? Mas, tipo, algo deve ter lhe ajudado, assim. Algo que você passou por lá que você talvez você tenha aprendido naquela situação e aquilo lhe ajudou posteriormente, né? Algo do tipo. Tá, em relação às matérias, principalmente na parte de mecânica dos sólidos, na parte de fluidos, então, algumas coisas me ajudaram. Fluidos me ajudou muito na parte do estágio que eu fiz. Claro que eu aprendi muito mais no estágio do que na UFRN. Infelizmente, nossos professores não eram tão bons, né? E na parte de mecânica dos solos me ajudou muito e me ajuda hoje em dia também, principalmente na parte que eu trabalhava na parte de coordenação de update, que é em relação à realização de plano de ring. Hoje eu tenho que fazer isso aí, e mecânica dos solos, você sabe, a gente fazia muito cálculo. É, a parte de. Uma coisa, na época que eu estava na parte acadêmica, que me ajudou muito a desenvolver a questão de me comunicar com outras pessoas. Apesar da matéria, o pessoal não levar muito a sério, era matéria de ciência e tecnologia, por quase 2 anos e meio eu fui monitor dessa matéria. E essa matéria a gente lidava com turmas de, sei lá, 100 pessoas. Então, inicialmente essa matéria me ajudou muito a parte de comunicação. E acho que basicamente é isso, Rodolfo. Se eu for falar em relação à parte da universidade, o que é que hoje eu tenho, o que eu aprendi na universidade, o que eu aplico na parte da minha profissão, são poucas coisas. Não, beleza, Você beleza. não, Mas você tipo não vai assim, querer ó, ouvir mas eu isso. vou lhe dar uma ajuda também. Tipo, Mas você eu sei, passou assim, a por gente. muita solução de problemas, né? Essas Não, então, coisas. o que eu quero falar, a gente já até discutiu sobre isso. Eu tenho coisas que eu sei porque eu aprendi na parte da engenharia.
Eu sei que quando eu vou entrar na máquina, eu sei que o torque que tem que ser dado na montagem de uma torre X é de 1.200 newton, por exemplo. Isso eu sei porque eu aprendi durante não esse torque, mas eu sei o que é o torque porque eu aprendi durante a engenharia, entendeu? Parte teórica. Mas Mas eu sinto muito falta, isso a gente conversa melhor, eu sinto muito falta de a gente ter uma parte prática muito na mais, formação, uma formação mais prática, porque a gente vê muito teoria, a gente vê muito cálculo. Engenharia, cara, a gente passava cálculos que eram 2, 3 páginas para terminar uma conta. Só que hoje em dia, na minha realidade, eu não aplico isso. E eu não cheguei a aplicar isso em toda a minha formação, a minha carreira profissional, eu não cheguei a aplicar essa parte de cálculo, entendeu, cara? Eu aplico hoje em dia, aplicava muito em 2019 na parte de realização de plano de RIC, mas eram coisas específicas e muito pequenas, não como a gente, na profundidade, na intensidade e profundidade que a gente aprendia na época da faculdade. é que na realidade eu acredito que isso vai variar de universidade para universidade, mas a UFRN ela foca muito na formação do projetista, e quase ninguém sai para projetar. A realidade é essa, né? Quase nenhum engenheiro Exatamente. mecânico, bacharel em engenharia mecânica vai sair para projetar. Então, eles basicamente todas as disciplinas são voltadas para projetista. Eu também tive que aprender, a maioria das coisas eu aprendi depois. Isso. Tive que correr atrás para Mas, aprender, até mesmo para lecionar nos cursos técnicos. mas para você, eu acho que ainda, para a parte para lecionar, posso estar errado, mas para a parte de lecionar, talvez a universidade ela dá uma base melhor, né? Dá. Termina, pra gente serve bastante, né? A gente termina utilizando muito ainda. Só que eu sempre tento dar para os alunos uma visão, né, de mercado de trabalho do que eu estou falando, que é o que faltava, né, na Sim, UFRN, né? correto, E de correto. lá Porque é faltava pior, porque a muito. gente ia sair direto para o mercado, né? Talvez os meus alunos Ex- saiam para a universidade primeiro, mas no nosso caso a gente saía direto para o mercado e não tinha nenhum aporte por parte da universidade para você aprender nada sobre mercado mesmo, né? Então você que tinha que se virar. Exato. Exato, e assim, o que a gente sentia muita falta, que é outra coisa que a gente discutiu já e que você também já começou a fazer, mas acho que você parou agora por causa da pandemia. Primeiro, levar os alunos a conhecer alguma coisa na prática mesmo. Você teve a oportunidade de levar lá na empresa da gente, mostrar como é que era o funcionamento de uma turbina eólica, levar o pessoal no site para conhecer. E também que você estava procurando inicialmente ter parcerias com algumas empresas para tentar já realocar os alunos que estão estão estudando com você para ter a oportunidade de ter um estágio. Então, isso eu acho muito interessante. E a UFRN, de verdade, não tinha, cara. Na nossa época não tinha essas Terminou que eu parcerias. mudei de campus, mas exatamente, a UFRN os professores não iam atrás desse tipo de coisa. É algo que tem que ser criticado mesmo. Eu acho que tem que ser criticado porque não muda se a gente não bater em cima, né? Se não bater nisso Exato. aí, os caras querem ser pesquisadores eternamente e não é isso que se espera de um docente. Mas isso é que tá Beleza, mudando muito com as pessoas novas, professores novos que estão entrando, então isso aí tá mudando bastante, né, essa mentalidade. Acredito eu, espero eu. sim. Ei, vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Se você pudesse e quisesse, o que é que você mudaria? Eu acho que você já até comentou. O que é que você mudaria na sua formação acadêmica? Então, só para bater o martelo, né? Não, eu queria ter, em relação à parte prática, eu queria ter mais oportunidade na parte prática, certo? Eu mudaria uma coisa, não só, eu acho que eu poderia ter feito outro idioma. Hoje em dia eu sinto falta de ter um terceiro idioma. Se eu pudesse ter no início, se eu soubesse que eu ia trabalhar nessa área onde eu estou hoje em dia, eu teria feito o alemão. Acho que é uma língua muito importante, tanto o alemão quanto o francês. Então, são línguas para a parte de engenharia que são crucial. O inglês é o principal, mas se você tiver um alemão e o francês, é um diferencial que realmente vale a pena para o seu currículo. Então, se eu tivesse a oportunidade, na época da minha parte acadêmica, eu tinha investido em outro idioma, porque eu tive tempo, né? Porque quando eu terminei a parte do inglês, eu ainda não tinha me formado. Então, daria para ter começado um outro idioma, mas acabei não começando. Então, acho que isso aí seria o principal que eu mudaria. Não está na pergunta do roteiro, mas olha só, e para o técnico de mecânica? Você considera que é muito importante também? O que Cara, é que você acha? considero. Vou dar exemplos aqui da realidade que eu vivo, que eu tô vivenciando. A gente tem muito técnico no Brasil. A empresa que eu trabalho é uma empresa alemã. E é uma das coisas que a gente trabalha hoje é na exportação de mão de obra. Porque a gente tem projetos ao redor do mundo.
Então, quando eu falo ao redor do mundo, é quase todos os países a gente tem projetos. Então, tem muitos técnicos que hoje em dia que são contratados para realizar a parte de operação e manutenção, por exemplo, no Brasil, e que estão tendo a oportunidade de fazer essa parte de operação e manutenção em outros países. Só que eles têm que saber se comunicar, eles têm que saber ler, fazer a leitura das instruções, que todas são em inglês, porque eles não vão, né? Eu vou ter um projeto no Vietnã, ele vai fazer uma tradução para o português. Não, não vai ter isso, vai ser em inglês. Então, faz diferença para o técnico, até o técnico de montagem tem que ter. Hoje em dia, a gente está fazendo, não a exigência, mas a gente está preferindo pessoas que saibam inglês, mesmo que seja um inglês básico. Porque fora do Brasil, tem muito projeto e o pessoal exige que você tenha essa comunicação, entendeu? Então, não é porque só tem engenheiro que tem que ter, não. Eu digo técnico, engenheiro, todos têm que ter o inglês. Tá? É a realidade que eu vivo hoje em dia. Eu tenho diversos exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade de ir para fora, que são muito bons tecnicamente, que conhecem a máquina por completo, mas infelizmente não vão conseguir viajar porque não falam inglês. Não falam, não conseguem ler. Então, é essencial, cara. Show de É bola. essencial. Fica a dica aí, viu, pessoal? Se algum de vocês tiver um inglês, né, bem aprimorado nos drinks, é, basta me subornar aí que eu boto vocês aí para trabalhar na empresa de Lucas. Beleza? Não, e outra coisa, assim, Pessoal? Rodolfo, se a gente for discutir, hoje em dia, tá, eu acredito que esteja um pouco mais fácil de se aprender. Você aprende até, se você jogar videogame, por Ah, exemplo, com tem muita gente que é certeza. autodidata, então basta É. você querer. O Só tem problema é que que a querer. facilidade, ela termina tirando foco também. A É uma galera, faca de dois gumes. como diria um colega doutorando, uma faca de dois legumes. Foda, foda. Doutorando, cara, doutorando. Ei, vamos lá. Ei, é o seguinte, a quarta pergunta. Olha só, existem diferentes formas de pensar sobre a unidade entre teoria e prática ou sua dicotomia, né? Que seria a sua completa separação. Em relação a este tema, né, e levando em consideração sua vivência acadêmica e profissional, né, que você já comentou aqui com a gente, qual é a sua opinião sobre unidade ou dicotomia entre teoria e prática? Então, eu acho que um é complemento do outro. Com certeza é importante você ter a teoria, você conhecer a teoria. Mas eu falo muito mais para a minha realidade. Não adianta você só ter a teoria e não ter a prática. Então, se, por exemplo, eu chegar para você, Rodolfo, eu chegar que você, vamos dizer que você vai trabalhar na minha empresa e você vai ser um técnico de instalação, certo? Então, se eu te mostrar, ó, Rodolfo, você vai ser responsável pela instalação das torres, vai trabalhar só a parte de seção de aço, da seção 1 até a seção 5, e eu te mostrar uma instrução, você não vai ser capaz de realizar a montagem. Por quê? Porque a prática não é 100%, não é 100% igual ao que tem na teoria. Quem faz uma instrução de montagem, por exemplo, é uma pessoa que muitas vezes não vivenciou a prática. Por isso que as instruções, ela passa por revisões, então tem várias revisões. Então, no momento que você está realizando a prática, você vai perceber que alguma coisa que está na instrução é um pouco diferente. Você tem que fazer de uma forma diferente para que dê certo. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje em dia, se você vai trabalhar nessa parte da parte técnica mesmo, na parte de montagem, na parte operacional, você não vai ter só a prática, você vai ter que ter a vivência da prática, não vai ter só apenas a teoria, mas você vai ter que ter a vivência da parte prática também, vai passar por cursos práticos, por instruções práticas, para que você realmente consiga realizar o trabalho. Então, assim, eu não, são coisas que para mim são complementares. Você tem que ter a teoria por um lado, mas também tem que ter a prática. Então, por isso que eu critico muito a UFRN, porque a gente via muita teoria e quando você ia aplicar no mercado profissional, a gente não tinha prática, a gente não sabia onde é que a gente ia aplicar o que a gente estava vendo lá na parte da teoria, entendeu? E vale salientar, né? Prática não é só, pessoal, chegar lá e montar algo, não. Por exemplo, na Nets, né, a gente dimensionava, né, equipamentos, né, hidráulicos e a gente não montava os equipamentos, mas a gente tinha uma boa prática de que forma? A gente já pegava tantos dados dos clientes que a gente já sabia mais ou menos qual era o motor correto, né? Qual era o Né? tipo de material correto para o estator, para o rotor. Então, assim, e isso é prática também, é o que você está vivenciando no Sim, dia a dia, né? exatamente, Beleza? exatamente. Só para esclarecer, porque senão o pessoal acha, não, tem que ficar arrochando parafuso e tal. Também, Não, não, não. mas não é É, exatamente isso. Né? exato, exato, concordo plenamente. Show de bola, Lucas. Olha só, a quinta pergunta. Tá ficando show de bola, viu? A entrevista, estou gostando bastante. Né? Bastante conteúdo aí para o pessoal que vai assistir. Então, no seu cargo atual, você pode delimitar perfis para contratação?
Sim, com certeza, posso delimitar e eu delimito mesmo. Então, assim, para mim, hoje em dia, se eu for realizar uma contratação, eu não me preocupo muito com a pessoa, dependendo, claro, depende da função que a pessoa for exercer, certo? Mas eu não sou o tipo de pessoa que vou me preocupar muito que a pessoa é boa tecnicamente. Minhas entrevistas, geralmente, eu pergunto, mas muito pouca coisa em relação à parte técnica. Por quê? Porque a parte técnica você vai aprender na empresa. Isso é fato. Você vai aprender, a empresa vai garantir que você tenha uma formação que você consiga aprender. Mas o que eu prezo, principalmente, número um, dependendo da função, mas a parte de comunicação. Comunicação para mim é essencial. Mas estou escutando. Se Veja, quiser, Lucas, vai, aí é bom, você já está respondendo também a sexta, é bom mesmo, porque ó, a quinta questão é justamente, você pode delimitar perfis para contratação, você já disse que sim. E o que você considera importante, né, no perfil profissional dos colaboradores que trabalham em sua equipe e são supervisionados por você. Então, você já está eu vou respondendo, começar de novo. aproveita o gancho Tá, e... então, assim, eu posso delimitar sim, e eu delimito mesmo os perfis, certo? Eu não sou uma pessoa que, quando eu vou realizar a entrevista, eu não me preocupo muito com a parte técnica da pessoa que vai do candidato. Porque a parte técnica você vai aprender na empresa. Isso a empresa vai fornecer todo o suporte para você aprender tecnicamente, certo? Então você vai realmente vai ser treinado para trabalhar com a gente. Mas para mim o que são pontos importantes? Primeiro, parte de comunicação. Eu gosto de pessoas que saibam conversar, que saibam se comunicar. Então isso aqui é muito importante. Você tem que ser uma pessoa, eu falo desenrolado. Você tem que saber se comunicar, não ter vergonha. É, isso é essencial. Segundo ponto, ser uma pessoa que ela se mostra disposta a aprender. Então, você tem que se mostrar uma pessoa que está interessada em aprender, entendeu? Terceiro ponto, eu não quero uma pessoa, isso assim, pode até que vocês não concordem, mas na hora da entrevista você consegue perceber. Eu quero uma pessoa que não queira só fazer o beabá, queira fazer o básico, não. Eu quero uma pessoa que mostre força de vontade para fazer até o extra. Porque a gente não quer pessoas que queiram trabalhar com a gente só fazendo o básico, só o que tem que fazer, a não. Eu gosto de pessoas que proatividade, né? querem. É a pessoa Exata, proativa. Exatamente, exatamente. E outro ponto que eu já tive um martelando é o inglês. Para mim tem que ter o inglês, é essencial. Tanto é que as entrevistas que a gente faz, eu geralmente inicio a descrição do cargo, na seleção já vai ter a parte que tem que ter o inglês, e a entrevista que eu faço eu inicio em português e depois eu começo a entrevista em inglês. Então não adianta nem você mentir, se você falar lá que tem um inglês e quando começar a conversar comigo e você não conseguir responder as perguntas, tá, vai ser detectado, entendeu? Então, assim, esses pontos para mim são primordiais. Mas eu falo muito, tecnicamente, você vai aprender. Qualquer empresa que você vai entrar, claro que você tem que ter um conhecimento básico, mas, caramba, você começou a trabalhar com a gente, você vai ter a oportunidade de aprender a parte técnica, entendeu? Então, hoje em dia, muitas empresas, não só a minha, mas todas as empresas, eu acho que eles prezam muito com pessoas que tenham capacidade de se comunicar muito bem, que mostrem interesses, que sejam proativos, certo? Que queira realmente aprender, que não seja aquela pessoa que só faça beabá e que tenha um inglês, entendeu? Assim, não adianta, não sei se o Rodolfo concorda, mas não adianta você ser. Eu falar por mim, eu nunca fui o melhor da turma. Nunca fui o melhor da turma, mas também nunca fui o pior. Sempre fui aquele aluno, eu estudava, sim, mas nunca fui o primeiro lugar da turma, não. Então não adianta ser você ser a pessoa, ser o melhor da turma, ter só a parte teórica e não ser uma pessoa que não tem a desenvoltura, não seja bom na comunicação, você pode ser uma pessoa tímida, isso é normal, existem muitas pessoas tímidas, mas você tem que trabalhar esse lado. Se você já sabe que esse é um defeito seu, que é um ponto negativo seu, você tem que começar a trabalhar e começa a trabalhar desde novo, entendeu? Você tem que se colocar em situações que você tem que fazer realizar a comunicação. Isso é fácil de se ver, por exemplo, na parte da acadêmica, com certeza devem ter muitos trabalhos que você deve fazer, trabalhos, sei lá, trabalhos em grupos ou trabalhos individual que você tem que apresentar. Então, esses trabalhos, você pode até achar que você vai aprender só a parte teórica, só quando você estiver fazendo o trabalho, não, mas uma parte muito importante do trabalho é quando você está realizando a apresentação, porque você está lá na frente de, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas, e você tem que apresentar o trabalho, tem que perder essa parte da timidez, porque no seu dia a dia no trabalho, quando você estiver numa empresa privada, ou então, sei lá, quando você quiser ser professor, você vai estar todos os dias, você vai estar fazendo reuniões, você vai estar se comunicando com várias pessoas, então isso é muito importante, entendeu? Ei, Lucas, eu concordo, assim, gênero, número e grau com o que você falou, principalmente quanto a percepção que a pessoa tem que ter de si mesma, né? De pontos falhos para que você vá trabalhando. Uma delas é a questão da comunicação. Muitos estudantes querem deixar para trabalhar isso mais na frente e perdem muitas oportunidades porque não trabalharam isso agora. Porque o momento principalmente o pessoal que a gente vai
apresentar aqui as entrevistas, pode ser que outras pessoas vejam depois, mas o pessoal é do terceiro ano, então é o momento mesmo de vocês desenvolverem isso, porque as oportunidades vão começar a bater aí daqui a pouco, né? Vocês já vão ter uma formação técnica, então quem quiser entrar no mercado de trabalho já vai poder, beleza? E em relação a essa questão, né, do conhecimento técnico, eu acho que isso varia muito de empresa para empresa, porque no seu caso você trabalha numa multinacional que já tem todo um aporte, né, para formar, mas tem muita empresa que tem que pegar o cara maceteado, né? Então, por isso que eles exigem. Eu preciso de um cara com 3 anos de experiência, com não sei o que, não sei o que. Então, isso varia muito de empresa para empresa também. Mas, assim, eu acho que é importante ter as duas coisas, né? O fato de ser proativo, né? De ter o inglês e de ter a parte técnica já vai ajudar muito a sair na frente, né? Agora, realmente, não adianta ser um gênio na turma é, e, e ser arrogante para não querer aprender outras habilidades, né? Você pode ser gênio, mas Exatamente. você tem que ter as outras habilidades. Você vai lidar com pessoas e pessoas são, são extremamente difíceis. Bastante, bastante. Tem que ter um jogo de cintura, viu? Massa, massa, show de bola. Ei, Lucas, então a próxima pergunta é justamente em relação a isso. Ó. É, você já deve conhecer os termos, né? A gente vai falar sobre isso nessa disciplina, mindset e inteligência emocional. Acho que o que a gente estava falando era justamente nessa linha, né? Então, o que é que você pensa aí sobre mindset e inteligência emocional? Você considera que você utiliza isso no seu dia a dia? Sim, bastante, bastante. Em relação ao mindset, eu sempre sou uma pessoa que sou positiva. Eu sempre penso que vai dar certo. Eu sou uma pessoa que, se eu for realizar uma coisa aqui, eu vou pensar que vai dar certo. Então, eu trabalho muito hoje em dia com a parte de programação de PTS. PTS seria o cronograma de montagem que a gente vai realizar no projeto, por exemplo. Então, eu faço esse cronograma já pensando que vai ser feito da forma com que eu estou planejando e que eu quero que dê certo. Só que no decorrer da montagem, por exemplo, do projeto, com certeza vai aparecer vários problemas. E aí já entra a parte da inteligência emocional. Você não pode ser uma pessoa que quando tá trabalhando e aparece um projeto, um problema, você, sei lá, você fica transtornado, você já começa a pensar negativo, que vai dar tudo errado, que não vai conseguir terminar no prazo que foi proposto. Enfim, você tem que ser uma pessoa que você saiba lidar com problemas. Então você tem que conseguir focar. Você não tem que ser uma pessoa que joga tudo para cima. Você tem que ter a inteligência emocional para conseguir resolver os problemas que vão aparecer. Problemas vão aparecer, isso é fato. Sempre aparece problema, mas você tem que ser uma pessoa com inteligência emocional e seja capaz de encontrar soluções para resolver esses problemas que vão aparecer, entendeu? E eu acho que basicamente é isso. Se mantendo sempre sereno para resolver os problemas, galera. Isso aqui é difícil às vezes, né? O cara sob Mas, estresse, pressão, mas é que mas tá, é por aí, né? você, por exemplo, eu vou falar mais uma vez para voltar da minha área. Pressão e estresse, você vai estar 100%, porque você trabalha com cronograma, e sempre os cronogramas são apertados. E por trás do cronograma, sempre vai ter o quê? O dinheiro. Então, todo atraso que você tiver no seu processo de montagem vai resultar numa perda de dinheiro. Então, os seus acionistas, as pessoas que estão acima, que estão fazendo os investimentos, vão cobrar de você, entendeu? Então, você não pode. Se você tiver o tempo todo não tem inteligência emocional para se concentrar no que você tem que fazer, para tentar resolver os problemas, você não vai ser uma pessoa que vai conseguir seguir na função que você está. Você vai ser cobrado muito. Isso é fato, entendeu? Mas você tem que ter a inteligência emocional de tentar abafar a parte externa e tentar se concentrar no problema que você está enfrentando agora, no seu projeto, e tentar realizar uma solução para esse problema, entendeu? Então, acho que é basicamente isso. Show de bola, massa, Lucas. Olha só, tem uma perguntinha aqui bem capciosa. Ó. Se você pudesse, né, ter um conselho do seu eu de hoje, né? Então, você hoje aí, né, na Ruben, é supervisor de instalação. Você pudesse dar um conselho para o seu eu ali da época da escola ou faculdade, né? Eu já falei isso pro pessoal do terceiro ano em outra entrevista, mas eu, por exemplo, só vim amadurecer mais na faculdade. Até hoje eu não amadureci muito ainda. Então, mas eu comecei a amadurecer, acho que na faculdade. Então, talvez se eu desse um conselho para o meu eu ali da escola, eu não aproveitasse muito bem. Mas talvez na faculdade eu já aproveitasse bem demais, né? O meu eu de hoje desse um conselho para aquele cara lá, né, que estava Mas, na faculdade, cursando ali, mas, terceiro mas semestre. na sua pergunta, qual foi o seu conselho? O que é que
você daria para você? Qual foi o seu Eu, conselho eu para não você, né? comentei, eu não comentei. Eu não pensei sobre isso ainda. Não pensei sobre isso. Mas com certeza, cara. Era para, por exemplo, teve uma oportunidade, né, no Ciência Sem Fronteiras, de eu ir para a Austrália e eu deixei de ir porque simplesmente não fui atrás. Né? O Ciência Sem Fronteiras eu não quis ir, na verdade, eu não quis ir muito por conta do meu relacionamento na época. Eu acho que isso é algo que talvez eu não quisesse. Mas assim, outras coisas, eu talvez me arrisquei muito, porque eu queria ser concursado, né? Isso era uma meta minha, desde o início do curso eu queria ser concursado, né? Na área de Lembro, mecânica. lembro E muito, eu, lembro muito. e era na Petrobras que eu queria, né? Assim, e eu terminei passando no concurso da BR Distribuidor e passei no do Instituto Federal, mas no da Petrobras em si, na holding, eu não passei. Né? O concurso foi muito em cima ali de quando eu me formei, eu não passei, não tinha ainda. Então, talvez eu tivesse estudado mais na época da graduação, que eu tive tempo, como você falou, eu tive tempo, eu também tive bastante tempo, né? Bastante tempo. Tive tempo de fazer outras coisas. O intercâmbio eu acho que eu faria, né? Como eu falei. Mas eu não pensei exatamente nessa pergunta para eu responder, não. Eu vou deixar para o final. Eu Mas também não você, diga aí. pensei. Mas Não, diz aí então, você. Agora, você teve um tempo ponto agora para que, pensar. um ponto que você comentou que é interessante. Você teve a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras. Eu também tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras e a única coisa para mim que pegou é que na época que eu poderia fazer Ciências Sem Fronteiras, eu tinha que ter o Enem. E eu, quando eu entrei para Ciência e Tecnologia, eu entrei pelo vestibular. Então, eu fiz o Enem, só que eu fiz o Enem um ano depois um ano depois de ter feito o vestibular. Ou não, na verdade, eu fiz o vestibular e fiz o Enem. No ano que eu fiz eram os dois. Então, eu fiz o vestibular e o Enem eu acho que foi um período depois. Não lembro quantas semanas ou quantos meses depois, enfim. Rapaz, Eu sei, é, eu- foi o mesmo problema que eu, viu? Foi o mesmo problema que eu. Eu não fui por causa. então, Só que eu sabia que eles iam exigir o Enem, e mesmo assim eu não me inscrevi para fazer. eu sabia que ia exigir, Rodolfo. E olha só, aí eu fiz o primeiro dia do Enem e o segundo dia eu não fui para pular Carnatal. Então, é uma coisa que de certa forma eu me arrependo. Não, eu não vou dizer que eu me arrependo porque eu tive a oportunidade de ir posteriormente. Só que quando eu fui posteriormente foi tudo por conta minha e dos meus pais. Então eu poderia ter muito bem ter economizado esse dinheiro e ter tido a oportunidade de morar um ano fora por conta do governo, entendeu? Então teria aprendido a mesma coisa, teria. Talvez não sei se eu teria aprendido a mesma coisa, porque como eu fui pagando do meu próprio bolso, do bolso dos meus pais, eu me esforcei muito mais para aprender o inglês, entendeu? Porque tem muitas pessoas, tenho vários exemplos, talvez você conheça também, de pessoas que foram para o Ciências Sem Fronteira e, na verdade, foram Conheço só vários. curtir, foram aproveitar e não acabaram realmente aprendendo o que de fato era para É ser a aprendido questão lá. da maturidade, cara. A maturidade demora para chegar. O pessoal, eu falo brincando que eu não tenho maturidade às vezes, mas eu me considero muito mais maduro do que outros colegas que até hoje, assim, o pessoal demora nessa questão, né? A Exato. observar. E assim, mas eu vacilei na questão do Ciência Sem Fronteiras, eu acho que foi um vacilo sim, viu? Dois também, eu também vacilei também. Então, são oportunidades, né, que a gente perde por desleixo. Desleixo mesmo, besteira, né? Não. E outro ponto que eu falei anteriormente, eu Pelo acho que menos eu você foi também pular o queria. carro Natal e eu que. Né? Sim, vai. Vamos lá. É, outro ponto também que eu daria de dica para mim seria essa parte do outro idioma, não só o inglês, mas seria outro idioma. Eu acho que para mim faria um diferencial considerável, que seria o alemão ou o francês, certo? E eu acho que não, basicamente é isso. No termo da parte de acadêmico, eu não daria um conselho para mim em relação a você tem que ser aquela pessoa que tem que estudar mais. Não, não, porque eu me considero uma pessoa, eu estudava, como eu falei, não era o melhor da turma, mas era uma pessoa que realmente eu me esforçava, entendeu? Então, acho que eu não mudaria muita coisa, não. Eu acho que também tem muita coisa que o que aconteceu para mim, eu não sei se. Claro, foi capacidade também, mas eu conto muito que eu estava no momento certo, na hora certa, para fazer aquela entrevista e ter dado certo. A partir dali, eu comecei a desenvolver sozinho, mas também tem. Para mim foi muita sorte eu ter conseguido essa entrevista naquele momento, naquele dia e consegui passar. Eu sei que eu consegui passar muito por causa do inglês. Tecnicamente, não conhecia nada da parte de energia eólica. Sinceramente, não conhecia nada. Tanto é que na entrevista eles praticamente não perguntaram nada. Mas
eu não tava nem um pouco, eu não tinha intenção de trabalhar nesse ramo, e foi uma coisa que apareceu meio que eu tinha iniciado a parte de especialização de energia eólica, mas não era uma coisa que eu estava realmente querendo, de fato, entrar nesse mercado, assim, de cara não, entendeu? Então, Mas é interessante a virada de chave, né? Quando a gente entrou na faculdade, o petróleo era alta, cara. Todo mundo queria muito. petróleo, todo mundo. E enquanto a gente fazia faculdade, quando a gente já estava perto de se formar, deu uma queda. Mas, galera, assim, foi uma queda. Foi com a Lava Jato, né? Absurdo. Deu uma queda fenomenal. E hoje a gente vê que a Lava Jato nem existe mais. É assim, não que, sem querer falar de política, mas é, a gente tinha uma perspectiva de trabalhar nessa área, porque eram os melhores empregos, eram ali. E hoje a eólica é que realmente está dominando. Muitos amigos meus estão na eólica, né? E é uma virada de chave para o mundo também, porque é uma energia renovável, né? É uma energia Não, renovável, não, não, enquanto não, que não, o, não que o só petróleo não eólica, é. eu acho que em forma geral, energia renovável, quanto É eólica, quanto verdade. solar Não, também eu acabei tá de instalar aqui em casa a minha pequena usina, né? 12 placas aqui, essa semana, terminou a instalação. Então, realmente, né? Isso tá muito em alta e é ótimo. que é importante também vocês saberem que é, vocês podem querer trabalhar na parte de petróleo, mas não é obrigatoriamente você tem que fazer uma parte de engenharia de petróleo. Mas você pode trabalhar na área de petróleo e fazendo outros cursos também, entendeu? Tem Mas isso foi muitos cursos comentado. que abrangem. As engenharias clássicas, elas ainda são as que mais. Eu comentei isso na entrevista com o PH, eu e ele, né? As clássicas ainda são as que mais puxam para o mercado de trabalho, ainda puxa mais das clássicas, né? É civil, Exatamente. mecânica, produção e elétrica. Massa. Lucas, para finalizar aqui, eu não sei, eu acho que eu não coloquei essa última pergunta para você, mas é o A seguinte: rocha. foi uma sugestão. Você tem algum livro, um livro assim qualquer, não acadêmico, não. Qualquer livro que você tenha para indicar aí para o pessoal? Você tem algum aí em Cara, mente? tem um livro que eu tô lendo agora, não é na parte na verdade, eu terminei de ler. Não é na parte acadêmica, na parte do meu curso em si, mas eu estou entrando na parte de investimentos. Então, Pai Pobre, Pai Rico, eu acho que é para mim foi bem interessante. Eu nunca fui uma pessoa de ler muito. Eu nunca fui uma pessoa Pai Rico, Pai que li Pobre, né? muita. Eu nunca fui uma pessoa que li muito. Para você ver a época de leitura que eu tenho, assim, os principais livros que eu li foi Harry Potter, li todos os 7. Você também? Dois. Senhor dos, An... Senhor dos Anéis também, Ainda vou ler. mas é bom, é bom. Mas fora isso, eu nunca fui uma pessoa que lia muito, não, infelizmente. Mas sabemos que é extremamente importante. Para mim Não, com também. certeza. Pai Rico, Pai Pobre é um livro que eu comecei a ler, quase terminei, não terminei, não sei porquê. Bom, parei de ler Pai Rico, Pai Pobre do nada, mas consegui aprender bastante com esse livro também, interessante. Mas é importante, Agora com eu tô certeza é lendo importante. Sapiens, eu acho. Qual? É, Sapiens. É Eu bom? acho que o nome do livro é Sapiens, é uma trilogia. Pô, muito massa, né? Agora, assim, o cara tem que ter a mente aberta para absorver o que tem lá. Meu irmão, beleza. É isso, eu agradeço demais aí pela entrevista, acho que foi extremamente produtivo. É, quem escutar aí, que quiser entrar no mercado de trabalho, ou que já está no mercado de trabalho, né, vai gostar bastante, né, de escutar. Inicialmente eu vou abrir, né, para os alunos do IFRN, mas posteriormente, se você não se incomodar, eu vou deixar lá no canal do YouTube. Pode ser? Pode botar, não tem Porque, problema nenhum, com certeza. eu vou fazer uma ediçãozinha aqui, né? Não, agradeço pelo convite de participar dessa entrevista, entendeu? Muito obrigado mesmo. Acho que é bom a gente ter esse papo, é bom a gente passar a experiência profissional de cada um para o pessoal, para o nosso futuro, o futuro do Brasil, né? Então, obrigado e espero te ver logo. Daqui a pouco tô É, indo de férias e a gente se encontra. esperamos, né? Sair desse período aí horrível e, Sim, sim, com e certeza. nos encontrar.